Estou na internet. Ô padre, eu sou evangélica, eu estou errada. Eu disse, tá, claro que tá. Por que eu estou errada? Porque você não está na igreja que Jesus fundou. Não precisa eu lhe explicar, não. Para que eu vou te convencer? Jesus fundou uma igreja e essa igreja não é a sua. Quem foi que fundou a sua igreja? Foi um pastor. Então como é que eu vou dizer que uma igreja fundada pelos homens é a certa? É errada. E você corre o risco de ir para o inferno. Cuidado. Ninguém mais tem coragem de falar isso, né? Mas a gente tem que ter coragem de falar a verdade para as pessoas. Tem que ter coragem de dizer, meu filho, você está no caminho errado. É perigoso estar no caminho errado. Veja, nas seitas protestantes não tem a verdade completa do evangelho. Não tem os sacramentos. O que é que lá não tem? Lá não tem Eucaristia. E se não tem Eucaristia, não tem Jesus, porque Jesus é Eucaristia. Jesus está aqui no sacrário. Lá não tem a confissão. Lá não tem nada. Só tem a Bíblia. Bom, primeira coisa, não podemos generalizar uma religião, uma fé, qualquer coisa, independente de ser cristão, judeu, muçulmano, budista, por causa de algumas pessoas. Pessoas tendo atitudes inadequadas, falando coisas inadequadas, besteiras, seja lá o que for, tem em todos os meios, sejam religiosos ou não. Segundo ponto que eu quero frisar. Eu sou nascido em meio católico. Nascido, criado em meio católico. Estudei do maternal à 8ª série em escola de freiras católicas. Fiz a primeira comunhão com 14, 15 anos. Fui batizado quando bebê na igreja católica. Né? Enfim, eu fui criado no meio. Há pouco mais de um ano, eu não estou mais no meio católico. Continuo sendo cristão, só que agora eu estou na igreja presbiteriana, ok? Igreja protestante presbiteriana. Então eu vim do meio católico, para frisar. Agora eu quero começar a me dirigir a esse senhor. Eu não sei se ele é padre ou não, ok? Eu gostaria que vocês compartilhassem, porque eu até torço para ser alguém se fazendo de padre, simplesmente pondo uma batina lá e fazendo de conta, porque é triste e é deprimente você imaginar, você ver de repente uma pessoa que realmente é um sacerdote, é um padre, estudou teologia, supostamente dedicou a vida, está dedicando a vida a Deus, ao Senhor Jesus, Yeshua, em aramaico, e dizer coisas tão absurdas, seja por falta de conhecimento ou por má intenção mesmo, eu não sei. Mas se realmente ele for um padre, torço para que não, compartilhem. Eu gostaria que esse vídeo chegasse nesse senhor. Ok? Então, vamos lá. Padre, com todo respeito, o senhor disse que Yeshua, Jesus Cristo, foi o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana. Ok. O senhor deixou de mencionar qual foi a origem do nascimento da Igreja Católica. Lá no âmago da coisa. O imperador Constantino, no ano 313 depois de Cristo, deu liberdade de culto aos cristãos no Império Romano através do Edito de Milão. Eu acredito que o senhor saiba disso. No ano 390 depois de Cristo, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, com Teodósio. Acredito que o senhor também saiba disso. Haviam muitos cristãos no Império Romano. O interesse foi político e de poder. Como entrar em guerra com, de repente, a maioria da população do Império? Foi legalizado o cristianismo, porque provavelmente a maioria, ou mais da metade da população, já era cristã. Era questão de poder e de política. Constantino era pagão. Ele adorava o deus Sol. Não quer dizer que ele cria em Jesus, em Yeshua. O próprio 25 de dezembro, que a Igreja Católica Apostólica Romana, por isso que tem esse nome, não é 25 de dezembro. Por que o senhor não disse que o 25 de dezembro era o feriado da Saturnália Romana, que começava 7 dias antes, no dia 17 de dezembro, e era o solstício de inverno? Era homenagem ao deus romano Saturno, um ídolo, uma divindade pagã do Império Romano, onde homens se vestiam de mulher,
e senhores se vestiam de servos. Essa é a origem do 25 de dezembro, que a Igreja Católica cravou como a data do nascimento do nosso Senhor, Salvador, Yeshua, Jesus. Mas não é. O senhor sabia disso ou deixou de mencionar propositadamente? O que será que Jesus Cristo diria dessa inversão, essa invenção da idade dele? O que acontece é que o Império Romano precisava se fortalecer e para dar um verniz de fé cristã em Jesus Cristo e Yeshua, ele legalizou o cristianismo como a religião do império. Passou lá um verniz, foi feita uma adaptação, os feriados pagãos romanos com feriados cristãos, simplesmente por decreto, vai ser nesse aqui, para o Império Romano aceitar de modo mais fácil o cristianismo, entre aspas, muitas aspas. Então foi feita uma adaptação. Nada a ver com a história real de Jesus Cristo. Foi feita uma adaptação por conveniência e poder no Império Romano, padre. Deus disse que o dia de descanso é o sábado, o Shabat, que os judeus dizem. Jesus Cristo, Yeshua, observava o sábado como um dia de descanso. Por que que Roma fez o domingo e nós adotamos isso? Isso não condiz com o que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ensinou. Não condiz. Mais uma coisa editada por decreto, que não condiz com a história real do Messias. O Senhor falou a respeito de pecado, por causa de uma igreja fundada por homens. Ora, a que o Senhor representa atualmente foi fundada e é gerida por homens. Inclusive tem o Banco do Vaticano, tem um museu secreto do Vaticano que esconde tantas coisas da humanidade, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Vamos continuar. Pecado e ir para o inferno. O que será que Jesus Cristo e Yeshua, em aramaico, sempre vou frisar isso, diria de queimar e torturar pessoas por simplesmente discordarem da Santa Igreja Católica? O senhor já parou para pensar o que Jesus, o que Deus diria de queimar e torturar pessoas porque simplesmente não concordava? A Santa Inquisição decidiu queimá-las para purificá-las? Aonde que Jesus deixou escrito nos apóstolos que isso era permitido? Onde Deus, na sua palavra, que é a Bíblia, deixou escrito? Indulgências. Quando a Santa Igreja Católica vendia a salvação mediante moeda, dinheiro, ouro, prata, terra, escravo, ou sei lá o quê, negócios. O que será que o Filho de Deus diria da Igreja Católica vender salvação e redenção? Que autoridade a Igreja Católica tinha para isso? Que autoridade Jesus ou Deus deu para ela fazer isso? Vamos lembrar que o Filho de Deus, Yeshua, Jesus Cristo, pregava o amor, o perdão, a tolerância, a diversidade, a mansidão. Será que ele ia ficar contente? Será que ele aprovaria a Santa Igreja Católica matar e queimar, vender negócios? O senhor lembra quando na própria Bíblia conta que Jesus teve um ataque de ira, por que não? Ira, e começou a derrubar todas as barracas de comércio que estavam no templo? E ele disse: vocês estão envergonhando a casa do meu pai, porque estavam fazendo negócios, coisa que as indulgências faziam. Será que Jesus ia aprovar? Aonde Jesus tem a ver com tudo isso na sua igreja? Padre, o senhor dizer que as igrejas evangélicas não praticam a Eucaristia, olha, me perdoe, padre, ou o senhor está num alto grau de ignorância ou um alto grau de má intenção. Eu quero acreditar que seja simplesmente só muita ignorância da sua parte. Não há Eucaristia? Na igreja que eu faço parte há cerca de um ano, a presbiteriana, nós celebramos o batismo e a Eucaristia, a Santa Missa do Senhor, ok? Bebemos lá um suco de uva que representa o vinho e também o pão, como Jesus pediu para fazer em memória dele. Igual a Igreja Católica faz. Não é a hóstia redondinha
que os fiéis põem na boca, que eu já fiz isso, e só o padre bebe o vinho, não os fiéis. Não, todos que estão no culto, adorando a Deus, participam. Então, o senhor dizer que não há Eucaristia é um completo absurdo. Chega a ser engraçado, padre. A nossa Bíblia, padre, é a mesma que vocês católicos usam. O Novo Testamento da Bíblia protestante tem 27 livros, exatamente a mesma Bíblia a partir do momento que Jesus Cristo esteve no mundo com seus ensinamentos. Se nós não estamos em Jesus, não estamos, vocês também não devem estar, o senhor não deve estar, porque a Bíblia é a mesma. Os mesmos 27 livros do Novo Testamento. Há uma pequena diferença que a Bíblia Católica no Antigo Testamento, me parece, tem 7 livros a mais que a evangélica. Padre, por favor, se tiver algum lugar, me diz, me faça saber, aonde Yeshua, Jesus Cristo, o Deus, deixou na palavra dele, a Bíblia, que nós devemos nos fazer nossa confissão, nos confessar com um outro ser humano, um homem, no caso, um padre. Que autoridade Jesus deixou escrito? Jesus deixou, vocês vão se confessar com um padre, com alguém, que ele vai ter autoridade para tirar os seus pecados. Onde Jesus Cristo disse que o Papa da Igreja Católica, que são homens, é o representante de Deus. Nós não falamos, não cremos que um pastor fala por Deus. Deus pode inspirar o pastor, lendo, estudando a palavra, falando da palavra, mas não decidir o que é e o que não é pecado. Isso quem diz é a Bíblia. Deus, Jesus, já deixou isso determinado. O Papa não pode dizer quem é e quem não é santo. Sabe por quê? Porque Jesus e Yeshua não deixou isso na palavra. Deus não deixou isso em lugar nenhum. Se existir tal coisa, o senhor, por favor, me mostre. O senhor diz que Jesus está num sacrário. Não, o senhor está errado. De acordo com a palavra de Deus, Romanos 8:34, Jesus está sentado num lugar de honra, nos céus, à direita de Deus Pai. É lá que ele está, olhando por nós, não dentro de um sacrário. Que tal falarmos do pecado grave da idolatria? O culto a estátuas, imagens, santos, ídolos de metal, de madeira. O senhor sabe que Deus abomina a idolatria, padre? Inclusive eu vi no vídeo do senhor aí que atrás do senhor tem uma estátua, não sei de que santo, mas de acordo com a palavra de Deus, não do que o senhor prega, mas de Deus e de Jesus, isso é um pecado grave. Idolatria, padre. O senhor quer falar de idolatria? Vamos citar aqui alguns trechos da Bíblia. Deuteronômio 27:15, padre. Vou ler para o senhor. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo responderá e dirá: Amém. Levítico 19:4, padre. Vou ler. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Êxodo 23:4. Vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Salmo 115, versículo 4-8. Vou ler. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor,
este é o meu nome e a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. João 11, versículo 25 e 26, Padre. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Eu creio, Padre. Essa é minha Bíblia e a do Senhor. E Jesus Cristo, Yeshua, o Filho de Deus, também disse, Padre, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ora, nós, cristãos evangélicos, somos 2, 3 e muito mais reunidos em nome e clamando a Ele e louvando a Ele. É a palavra dele. E o encerramento desse vídeo que aparece do Senhor, o Senhor diz no final do vídeo, lá só tem a Bíblia. Lá só tem a Bíblia. Um detalhe, o que é a Bíblia? É a palavra do Senhor, do Deus único, o Criador dos céus e da terra. Sim, aqui nós temos a Bíblia. Não só a Bíblia, mas nós a temos. Talvez é isso que está faltando aí para o Senhor, Padre. Tanta idolatria, tantos pecados que vão contra a palavra do Senhor, a não ser que a nossa Bíblia seja diferente, né? A nossa divindade seja diferente, porque se for a mesma, tudo que eu estou dizendo aqui está embasado na palavra. Então, é a Bíblia que te falta, Padre. E eu quero encerrar aqui dizendo que se eu for me confessar, eu vou me confessar com Deus, o Criador de tudo, de todas as coisas, com Yeshua, Jesus Cristo, o seu Filho que veio aqui para se sacrificar por nós e para que nós obtermos a redenção. Jamais eu vou me confessar com homens que não têm autoridade nenhuma para isso. Jamais eu vou venerar homens e achar que eles têm autoridade, que Deus passou autoridade. Eu só ia crer nisso se estivesse na palavra de Deus. Isso não existe. Isso foi invenção lá da apostólica romana, lá de Roma antiga, da Roma pagã, da Roma politeísta e idólatra. O verniz, repito, que foi passado no paganismo romano e transformado no catolicismo. Desculpa, pessoal, se alguém ficar bravo comigo. Repito, a minha vida toda eu fui católico não praticante, mas nunca, durante mais de 40 anos na minha vida, eu conheci a Bíblia como em poucos meses eu estou começando a conhecer. Agora. Padre, que Deus te ilumine e te resgate. Só uma última pergunta. O senhor teme o inferno? O senhor teme blasfemar? Repense, Padre. Fica com Deus.